Muito boa noite, sejam bem-vindas. Que eu tô vendo aqui que só temos mulheres. Adoro essa mulherada incrível que vai vencer. Nós ainda vamos. Opa, pronto, voltou. Nós ainda vamos dominar o mundo. É tão gostoso saber que vocês se preocupam em se cuidar. Aliás, né, dona Andréa, faz tempo que eu não te vejo. Saudade de você, gatona. Bom, Morrendo de saudade. muita saudade sumida. Bom, o encontro de hoje, Gratidão. o encontro de hoje, ele tem dois propósitos. É conversar um pouquinho sobre uma das questões que eu mais tenho ouvido hoje em dia. Me fala só uma coisa, Dé, você que abriu o microfone aí, a música tá atrapalhando ou tá ok? Tá bem tranquila, Fabi. Ah, então tá bom, porque eu quero deixar uma Tá musiquinha bem de... baixinha. Eu gosto, eu gosto. Uma música pra Tá uma gente delícia. ficar em alfa, né? Entrar em alfa, É, expansão de consciência. A gente está em meios de expandindo, para ir relembrando, expandindo a sua visão. Treinamento sensacional, lindo, maravilhoso, de muita transformação. Mas vamos lá, qual é o propósito desse encontro? Uma das coisas que eu mais tenho ouvido das pessoas é que elas não estão conseguindo. Primeiro que elas não entendem muito bem o que elas sentem e o que elas pensam, porque são sentimentos e pensamentos tão atropelados muitas vezes no dia a dia que elas nem se dão conta, quando chega no final do dia nem sabem direito o que elas estão pensando. E é engraçado que até pergunta assim, tá bom, então me fala, o que você está pensando? E a pessoa fala assim, não sei te dizer. Fica um branco. Ou as pessoas falam que elas têm pensamentos acelerados. Então são muitos pensamentos, muitas vozes internas discutindo, falando o tempo todo, e dá até uma exaustão de tentar e buscar entender esses pensamentos. Então, a ideia de hoje é conversar um pouquinho sobre o que é o diálogo interno, como você pode entender e acolher melhor o seu diálogo interno, como negociar com essas vozes internas para que você consiga ter mais equilíbrio na sua vida. Por quê? Porque esses nossos diálogos internos que causam os conflitos, que causam muitas vezes os nossos conflitos internos, que vão gerar os conflitos nos nossos relacionamentos. Porque o nosso relacionamento com a gente e a versão que a gente tem do mundo, ele respinga, ele vai refletir no mundo de fora de alguma maneira. Então vamos lá, o que é um diálogo interno? Diálogo interno são essas perguntas que você está fazendo aí na sua cabeça, o que ela está falando, então, nossa, ela está falando sobre isso, é verdade, não, mas amanhã de manhã eu tenho uma reunião, puxa vida, nossa, mas né, já são 9h15, atrasou, né? Será que ela vai terminar que horas? Isso é diálogo interno. Esses pensamentos que nós temos na nossa mente, que nós temos dentro de nós, que criam as conexões aí no nosso cérebro e que levam a gente ao sentir e o comportar. Como assim, Fabiana? Nós somos feitos de uma tríade: pensar, sentir e se comportar. Tudo funciona em conjunto. Então, eu penso alguma coisa, eu sinto algo e eu me comporto de uma determinada maneira. Eu sinto alguma coisa que me gera um pensamento, que me gera um comportamento. Eu tenho um comportamento que me gera um pensamento, que me gera um sentimento. Ou eu tenho um comportamento que me gera um sentimento, que me leva a um pensamento. Geralmente, a sequência que as pessoas apresentam é pensar, sentir e comportar. Mas eu, depois de tudo que eu estudei, depois de todos os movimentos que eu já fiz, eu entendo que tudo isso é tão misturado que fica difícil a gente separar, porque tudo é uma coisa só, um único ser que é você, que é o seu eu, formado por pensar, sentir e comportar. Quando a gente fala do diálogo interno, fica mais claro a gente falar sobre pensamento.
Essas vozes que você ouve aí dentro de você, e o mais interessante é que essa voz, ela tem, não é só a sua voz, né? Às vezes tem a voz da mãe, tem a voz do pai, do irmão, do chefe. Mas no fundo, tudo isso só está acontecendo dentro de você. Vou dar um exemplo. Vamos imaginar que amanhã você tenha uma reunião com um cliente importante. Você vai fazer uma venda ou que você vai esclarecer um negócio, ou que você vai só atender um cliente mesmo, mas que a venda para você, o fechamento daquele negócio é importante. Fica mais fácil a gente falar quando a gente trazer isso, quando a gente fala de negócio. Quando você começa a pensar sobre isso, você tem alguns sentimentos. Talvez um pouco de ansiedade, um pouco de medo, insegurança. Você duvida de que é possível você fechar esse negócio. E como que você vivencia tudo isso quando você pensa no seu dia de amanhã? Através das experiências que você teve e que criaram uma versão de cliente que fala não, uma versão do patrão que fala de determinada maneira, uma versão sua se comportando de determinada forma. Às vezes não foi a sua experiência com o cliente, porque você às vezes nem conhece o cliente, mas a experiência que você viu alguém ouvindo um não fechando o contrato, ou ouviu alguém reclamando que o cliente não fechou o contrato. Então, você traz todas aquelas possibilidades que são conhecidas para você para construir o dia de amanhã. O que é muito complicado, porque normalmente a gente tem a tendência de levar para o negativo, pensando em tudo que pode vir a dar errado. Esse é um diálogo interno que a gente chama de pessimista, ou que a gente chama às vezes de vitimista. Algumas vezes é um diálogo interno até perseguidor, porque ele te persegue, dizendo que você não vai dar certo, que você não vai conseguir, que você não é capaz. E vem da onde? Das suas experiências mais remotas. E por que é importante você ter clareza disso? Você entender como isso funciona? Porque é esse diálogo interno que vai fazer com que a hora que você chegue em frente ao cliente, você se comporte de maneira insegura, de maneira segura, você se comporte de uma maneira convincente, que você vai apresentar o seu melhor para o cliente, o melhor do contrato, ou que você se perca nas suas palavras. É tudo isso que acontece antes aqui dentro de você que vai te levar ao comportamento externo de você realizar de fato no momento aquilo que precisa ser feito. Aí está a grande importância do diálogo interno. Quando a gente não tem essa consciência, essa percepção do que nós estamos pensando e sentindo e se comportando dentro de nós, perante as situações que a vida nos traz, a gente entra no modo automático fazendo sempre as coisas do mesmo jeito. E assim, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. O que acaba acontecendo? Você cria lá o seu diálogo, porque e se eu errar? E se eu gaguejar? Eu vou gaguejar. Aí o cliente vai me achar insegura. Nossa, eu acho que não, esse cliente não vai fechar esse negócio porque eu acho que é muito caro. Aí eu acho que eu não sou capaz de ganhar essa comissão ou de conseguir atender da melhor maneira. Eu não sou capaz de conseguir atender esse cliente para ganhar minha promoção. E quando você vai se apresentar para o mundo, é com esse script que você criou. E adivinha, qual é o provável resultado? Se você criou um script para um filme, quando você vai filmar o filme seguindo aquele script, o resultado do filme é o quê? É que você tenha na tela impressa exatamente aquele resultado. Quando a gente
para e entende que momentos cruciais da nossa vida, por exemplo, uma conversa difícil com alguém que você ama, uma resolução de conflito no trabalho, uma resolução de conflito com você, algo que você não está gostando em você, uma tristeza que você está sentindo, um medo. Quando você vai se deparar para estes momentos de maneira mais específica, é importante que você pare, respire e ouça, sem filtro, o seu diálogo interno. Ouça seus pensamentos. Veja as imagens que os seus pensamentos estão criando para você. Entenda qual é o script que você está criando para o filme que você vai viver daqui a pouco. Para quê? Para que, se não for o script que você quer assistir, você tenha a possibilidade de buscar recursos, negociar e escrever um novo script. Escrever uma nova história aí dentro de você. E como que a gente consegue fazer isso? Tendo um momento de autorreflexão. Os momentos de autorreflexão são momentos de imensa importância. Para quê? Para justamente eu refletir sobre o que está acontecendo dentro de mim. O que eu estou pensando sobre mim. E quando eu tenho o dispersar do mundo, é o WhatsApp, é o Netflix, é o telefone tocando, são as pessoas à minha volta, são os clientes ligando, é a criança chorando, é o vizinho ouvindo música. Quando eu tenho todos esses convites externos, é uma tendência de que eu me vire para prestar atenção no fora, me impossibilitando de fazer essa reflexão comigo. É até uma autossabotagem. Claro que tem um lado sobrevivência, porque no modo sobrevivência, o que a gente precisa? Estar atento aos perigos do mundo. Eu preciso estar atento aos perigos do mundo para que eu possa sobreviver. Então, eu não relaxo, eu não descanso. E daí vem muito o que a gente está vivendo hoje da ansiedade excessiva. E a ansiedade, ela, sim, tem um quadro corporal e de sentimento, porque ela é uma emoção, mas a ansiedade, ela é construída, na maior parte das vezes, em pensamentos. Esse diálogo interno começa a falar, vai dar algo errado, você está em perigo, você vai passar por isso, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, vai acontecer de novo, e você começa a criar o sentimento de ansiedade, ou um gatilho que vem, que desperta o sentimento, que já gera um monte de pensamento, porque vai dar errado, porque você mandado embora, porque eu vou passar fome, porque eu vou parar embaixo da ponte, blá, blá, blá. E quando você vê, já tá, palpitação, para quem tem crise de ansiedade, sabe reconhecer quando já tá no corpo, o coração começa a bater rápido, dá falta de ar, parece que você vai perder o controle, e tudo começa onde? Em um estímulo que gera uma emoção e que gera um monte de pensamentos que alimentam esse estímulo e essa emoção e que vão aparecer lá no nosso corpo. Então, quando a gente tem esse momento de preciso olhar para o mundo para me proteger, para sobreviver, a gente entra em sistema de alerta o tempo todo. Quando a gente se permite que estar em um lugar seguro, por exemplo, a sua casa, colocar um fone de ouvido, fechar um pouquinho os olhos, ou um momento que eu adoro fazer a minha autorreflexão, e todos os treinamentos que eu falo de expansão de consciência, criando seu futuro, expandindo a sua visão e os outros, eu falo muito do momento do banho. Lá no meu Instagram tem até
um áudio para você tomar banho, porque o momento do banho é um momento que precisa ter presença, que é o momento de você limpar o seu corpo, de você acariciar o seu corpo, agradecer o seu corpo pelo trabalho que ele faz e aproveitar para respirar, talvez, e fazer uma autorreflexão, né? O que tem passado na minha mente, né? Quais são os pensamentos que têm dominado o meu dia a dia? E esse processo de autorreflexão, ele é muito difícil de ser instalado, porque vai vir uma vozinha inteira, para de bobagem, você não tem tempo para isso. Olha, a pia tá lá na louça para você lavar. Vai vir aquele monte, né, de tagarelas, como eu chamo, nos treinamentos, que são as tagarelas internas, ficar te cobrando para você voltar a fazer aquilo que é habitual, aquilo que é normal para você, ao invés de fazer algo novo. E tá tudo bem essas tagarelas aparecerem, essas vozes internas ficarem te despertando para o modo sobrevivência, porque é a função delas. Mas se elas não servem, cabe a você, no processo de autorreflexão, de autopercepção dos seus pensamentos, entender que se você quer fechar o contrato, se você quer resolver aquela conversa difícil, se você quer se aproximar de alguém, se você quer entender o seu medo, você precisa mudar o script. Mudando o script, você vai mudar as emoções e sensações que esse script causa e traz, e vai mudar o comportamento perante ao script. Eu vou fazer uma brincadeira aqui com você. Pensa aí num momento muito feliz da sua vida. Lembra, traz aí da sua memória um momento feliz. A gente vai pelo sentimento, tá bom? Aquele momento que você fala, cara, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Agora percebe, relembrando esse momento feliz, que pensamentos você tem sobre esse momento? Talvez você pense assim, nossa, que delícia que foi. Ai, que saudade. Ai, que vontade de viver isso de novo. Nossa, faz tanto tempo que eu não me sinto assim. Talvez você pense assim, puxa, toda vez que eu me lembro desse momento, ai, é tão gostoso me sentir assim, é tão bem, eu sei que eu posso passar por esses momentos de novo. Ai, preciso construir mais desses momentos no meu dia, eu posso... vou marcar alguma coisa para esse final de semana para me trazer um momento de felicidade. Consegue perceber a diferença entre as duas falas? Uma, eu fiquei lá no passado, uma fala, um diálogo interno de que foi bom e não tenho mais, ai como é difícil viver a vida de hoje, porque só naquele momento foi bom. E no outro diálogo, eu trago um diálogo de nossa, que delícia poder ter vivido isso, e que bom que eu posso reproduzir ou viver outros momentos assim. Cabe a mim marcar e decidir. Esses dois diálogos internos, eles têm uma diferença gritante no resultado que você vai ter. Nesse primeiro diálogo interno, você está deixando que uma memória seja algo que é só saudoso, que só aconteceu aleatoriamente na sua vida, e desacreditando de que você é responsável por criar ela de novo. Nesse outro diálogo interno, você cria um diálogo, um script para você de que, nossa, foi bom, nossa, eu gosto disso, nossa, eu sou capaz de produzir isso de novo na minha vida. E se você parar e pensar como você se sentiu eu falando as duas versões, o sentimento muda. A vontade de se comportar muda. Só porque a gente, numa mesma situação, feliz, mudou o diálogo interno. Mudou o seu roteiro. E qual é a ideia da autorreflexão? É que você perceba que se esse diálogo pessimista,
que fica morando no passado, que não acredita que pode ser bom também hoje, que te impede de olhar para o teu futuro, ele está acontecendo e não é o diálogo que você quer, qual é o que eu vou criar? Mas eu não posso combater um inimigo que eu desconheço. Então eu não consigo criar um novo roteiro se eu não souber qual é a história que eu estou contando para mim. Qual é a história que eu estou contando para me convencer e me convencendo a me tornar a pessoa que eu vou ser daqui a pouco. Se eu acredito que eu posso fazer a venda, ter a conversa, que eu posso realizar aquilo que eu quero, que eu posso me curar de uma doença, eu estou falando de doença emocional, mental e física, porque é possível. Se eu posso fazer as pazes com alguém que eu amo, se eu posso prosperar em alguma outra área da minha vida, e crio um diálogo que vai me convencendo todos os dias de que aquilo é verdadeiro e pode acontecer, eu vou gerando novos comportamentos. Eu vou trazendo uma paz na minha relação comigo. A gente está o tempo todo buscando os nossos resultados nas nossas relações com o mundo. Então, eu quero fazer a venda, mas aí eu dependo do cliente para que o cliente queira comprar. Se o cliente está marcando com você, ele tem uma intenção de comprar. Talvez possa ser bem pequenininha, mas ele tem uma intenção de comprar. Se ele entra numa loja para olhar alguma coisa, por mais que ele não tenha dinheiro, tem uma vozinha lá dentro dele, um diálogozinho interno lá dentro, fala, ai, queria tanto poder comprar. Então, nem que seja pequenininho, ele tem uma intenção de comprar. O que vai fazer com que ele entenda que essa intenção é boa para ele criar um caminho para chegar nesse comportamento? Aquilo que você vai apresentar para ele. Segurança. Que aquele produto é bom, os melhores benefícios daquele produto. Como que ele vai usar isso no dia a dia? Como que isso vai ajudar ele a atravessar as partes, algumas dificuldades que acontecem na vida dele? Porque a gente tem muito também, dentro do nosso diálogo interno, uma versão de que o momento que eu estou vivendo hoje é o momento que eu vou viver daqui a pouco. E acaba acontecendo. Por quê? Porque eu acredito que me comporto do mesmo jeito, penso do mesmo jeito e acaba sendo. Quando você cria uma possibilidade dentro do seu diálogo interno de fazer diferente e oferece para o seu cliente, para o seu filho, para a sua sócia, para o seu sócio, para a sua esposa, para o seu marido, uma nova maneira de pensar para que ele também crie um novo, aquele outro também crie um novo script, tem uma nova visão, uma nova ideia daquilo que vocês estão vivendo em conjunto, você cria a possibilidade de um novo resultado. E é claro que isso não acontece em um segundo, porque assim como você tem o seu diálogo interno que está lá, todo conflituoso, todo perdido, que você não tem a mínima ideia do que está pensando, nem o que está sentindo, nem de como você está se comportando. Quando chega, você fala, ai meu Deus, fiz isso de novo. Falei isso de novo. Aconteceu isso de novo. Estou me sentindo assim de novo. Quando já aconteceu, assim como isso acontece com você, isso também está acontecendo com o outro. Então, no processo de autorreflexão, você traz uma nova percepção do seu pensamento para você, gerando um novo roteiro para você, e aí você se comporta no mundo ajudando o outro a criar um novo roteiro, trazendo, às vezes, clareza sobre o que ele está pensando. E não tem nada melhor do que, diz para mim,
Depois de tudo isso que eu te falei, o que você está pensando sobre o que eu te disse? O que você pensa sobre isso? Como você se sente com isso que eu acabei de te falar? Você lê o script do outro e aí traz para você, tá pensando isso. Como que eu posso colocar isso de volta? Isso chama-se negociação. Fazer uma boa negociação. Só que ela começa primeiro aonde? Em você. De você entender quais acordos você precisa fazer dentro de você. Quais combinados você precisa ter consigo para conseguir alcançar o seu objetivo. Trazendo para você. Vamos falar de dieta. Vamos falar de dieta. Por que falar de dieta? Porque é algo que eu passei e voltei, estou nela de novo. Então é algo que fica fácil para mim porque eu tenho essa experiência e acho que muitas pessoas se identificam. Se não for com a dieta, você pode pôr aí um exercício físico, uma mudança de hábito de você com você. A gente traz para esse mesmo contexto. Mas vamos pensar lá. Quando você pensa que você olha no espelho e pensa assim, nossa, quero emagrecer. Você pensa em dieta. Ou pensa em ir para academia. Ou pensa... Qual é o primeiro pensamento que normalmente vem? Puxa, é mesmo, né? Amanhã eu começo. Ou, preciso pensar sobre isso. Mas sabe, eu cheguei em casa tão cansada, e aquele chocolatinho, aquilo, sabe? Aquele docinho, aquilo que me faz tão bem. Vem aquele monte de pensamento já te tirando desse lugar de decisão da dieta. Aí você enrola, decidido. Vou fazer a dieta. Começa a dieta. Vamos lá. Para você começar a dieta, qual é o diálogo interno provavelmente que tem dentro de você? Não, chega. Cansei. A gente precisa voltar a entrar naquela roupa. Tô me sentindo feia quando olho no espelho. Tô me sentindo cansada para andar. Já tá fazendo mal para a saúde. A gente precisa tomar uma atitude. Vamos lá, que nós precisamos realizar. Ou então vem o médico e fala assim, olha, você precisa, porque o colesterol entra no medo. É questão de saúde. A gente precisa emagrecer. E você cria um monte de... Aí vem o diálogo, né? Se você não emagrecer, você vai morrer. Olha, você vai ficar doente, você vai ter que ficar no hospital. Olha só, vai ter que tomar aquele monte de remédio, vai ter que passar por uma cirurgia. Aí vem aquele monte de diálogos do pânico. É uma outra versão. Enfim, você decidiu fazer a dieta e aí você criou, tá bom, vou fazer a dieta. Vamos fazer isso de uma maneira otimista. Vamos dizer que o médico não disse que você está doente, que seu colesterol não está alto. Você decidiu por si mesmo, porque como eu decidi, quero voltar a entrar naquela calça jeans. Para se sentir bonita, para melhorar sua autoestima, para se valorizar. Ok, aí você começa a dieta. Um dia tudo bem, você tá no pique, você vai lá, come só aquilo que você quer, e aí tá o diálogo lá interno. Olha que legal, hoje a gente cumpriu a dieta, né? Mas aquele docinho ali tá olhando, gostoso, hein? Não, mas vamos firme. Aí passa 1, passa 2, você começa a perder um pouco de peso, uma semana, 15 dias, que legal. Aí tem uma hora na dieta que a gente empaca. Porque no começo o metabolismo é mais rápido, aí o corpo acostuma com esse novo metabolismo, essa nova maneira de você se alimentar. Aí você dá uma empacada, aí fica tudo mais lento. E aí vem o diálogo interno, tá vendo? Você tá se sacrificando, mas não tá adiantando mais nada, porque você não tá mais emagrecendo. Vai ter que fazer agora o quê? Vai ter que passar fome? Quer saber? A gente já emagreceu tanto, vamos comer aquela feijoada? Hoje vamos de lasanha? Pizza, que saudade de pizza. Vamos pôr o pé na jaca hoje, vamos na pizza. Aí seu diálogo interno te convence, né, de que você merece a pizza. Aí você come a pizza e depois vem aquela, podia ter comido um pedaço só, né? Por que eu comi 4? Meu Deus, mas e a dieta? E agora o combinado que eu fiz comigo? Tá vendo? Aí essa semana eu não vou emagrecer. Aí sobe na balança e não emagrece. Aí, só de raiva agora, eu vou comer pizza de novo. Porque eu me sacrifiquei a semana inteira, comi só mato e aí você entra nesse conflito de ficar criando scripts e pensamentos, diálogo interno, um sabotando o outro, para você poder justificar
aquilo que você não está dando conta de lidar. Que talvez sejam outras coisas do mundo externo, seja um problema no trabalho, seja uma tristeza que você está sentindo, seja uma solidão porque você está sozinha e quer ter um relacionamento. Tá lá escondidinho. São pensamentos e sentimentos que eles vêm devagarzinho, assim, ó, cutucando. Vai lá, come um pouquinho. Ah, vai lá, compra aquela bolsa. Ai, a gente não tá sem dinheiro, tá difícil. Ah, mas a gente merece, né? Aquela camisa, aquela blusa da promoção. Tá tão baratinha. Eu estou falando aqui mais para mulheres, porque só tem mulher aqui comigo agora, né? Mas se você está assistindo, você é homem, você talvez tenha outras coisas que te levam para esse mesmo lugar. Como fazer a dieta? Entendendo o seu diálogo interno. Ah, eu estou achando que eu estou sendo injustiçada? Tá bom, vem cá, a versão que está injustiçada. Aonde que não está legal? Qual é o combinado que você não está gostando? Porque no fundo, quando a gente faz, que a gente chama de negociação de partes, que é uma ferramenta muito, muito legal, que no Expandindo a gente trabalha ela de maneira mais superficial, mas que depois a gente vai aprofundando com o passar dos treinamentos. Quando a gente faz esse tipo de negociação, a gente entende que tudo dentro de nós tem objetivos, tem intenção. E quando a gente entende qual é a intenção dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos internos, na maior parte das vezes a intenção entre essas partes internas é muito semelhante. E quando você entende que é semelhante e entrega a intenção final por caminhos diferentes, esse diálogo interno ele se acalma. E você diminui os seus conflitos com você. Todo conflito com você gera conflito externo, gera resultado inadequado fora. Se você tem dúvidas sobre você, se você tem medos, se você se critica, se você tem uma autocrítica pesada, essa autocrítica vai gerar automaticamente que você tenha um excesso de exigência do mundo e que você ache que o mundo está exigindo de você demais. Aos perfeccionistas de plantão, quando você tem uma autocrítica, aquele diálogo interno pesado, que fica, você não faz nada direito, tá vendo? Aí para mim vem a minha criança, que tirou 9,5, e ouviu o pai falar, não tirou 10 por quê? Quando eu faço uma coisa que não acho que ficou incrível, nota 10, nota 1000, eu fico, poxa, você podia ter melhorado, né? Vou falar sobre hoje. A divulgação de hoje eu fiz, decidi na terça-feira que eu queria fazer esse encontro, e aí falei um pouquinho, né, num áudiozinho lá no grupo, depois fiz acho que falei ontem, né? Nem na terça, falei ontem, falei hoje, e aí quando começou aqui, que entrou, né, só a Madeleine, eu falei assim, poxa vida, o que você fez de errado? Por que você não divulgou antes? Tá vendo? Tem que planejar as coisas melhor. Fica inventando essas coisas da cabeça, aí você vai fazer as coisas e não tem ninguém para te assistir. Começou todo um diálogo interno, a Madeleine depois pode abrir se ela quiser para falar. Tanto é que ela entrou, eu falei, olha, vamos esperar um pouquinho, fechei, coloquei a música, respirei, fui para minha autorreflexão. Qual é o seu objetivo, Fabiana? Meu objetivo é esse. Se tiver uma, se tiver 3, se tiver 10, você vai alcançar esse objetivo? Vou. Ótimo. 21h10 a gente começa.
respirei fundo, agradeci meus pensamentos, meus sentimentos, abri a câmera e comecei a falar com vocês. E aí chegou a Márcia, chegou a Andréa. E se tivesse 15, eu estaria falando a mesma coisa, porque o meu objetivo é o mesmo. Só que o que precisou? Eu parar, respirar, entender o meu crítico interno, porque foram anos de perfeccionismo, anos de uma versão de sucesso distorcida, anos de um diálogo interno extremamente agressivo comigo mesma, que precisa ser olhado, precisa ser revisto, precisa ser respeitado e ressignificado, recombinado, reorganizado. Só que precisa de um ponto de partida. Que você entenda que tudo começa em você. Tudo que acontece na sua vida, todos os seus resultados, todos os seus relacionamentos começam em você. Por que isso é importante? Porque se o resultado que você está tendo, com o teu cliente, com seus parceiros, com as suas parceiras, com a sua família, com os seus filhos, não é o que você quer, tem algo que você está entregando nessas relações de uma maneira que você aprendeu através de um diálogo interno que não está fazendo sentido, que te gera um sentimento, que te gera um comportamento que não combina mais com você, está trazendo para você esse resultado. Faz sentido? Vocês têm alguma pergunta, meus amores? Quem quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, pode abrir o microfone. Enquanto eu tomo uma água, que eu falo demais. Boa noite. Oi, Fabi. Fala, Tudo bem? lindona. Tudo. Joia. Agora eu descobri por que o meu sonho foi com você, falando que você ia me ligar hoje. Porque essa mensagem foi para mim hoje. Direta e reta, em todos os aspectos que você falou. Em todos, em serviço, em relacionamento, com filho. Você falou, esse live foi para mim hoje. Ah, então você me mandou as mensagens, eu só traduzi, é isso? Foi bem isso mesmo, foi bem isso mesmo. As minhas vozes internas estão muito malucas, estão muito afloradas, todas elas, falando ao mesmo tempo. No final das contas, eu fico até meio confusa, sem saber o que pensar. Eu preciso começar a reorganizar e mandar elas ficar quietinhas um pouquinho. Dá um berro. Dá um berro. Chega! Eu faço isso às vezes. Vou ter que fazer isso mesmo, porque geralmente... Uma de cada vez. Cliente. Ó, chega uma de cada vez. Vamos, respira. Fala você primeiro. Entendi. Porque acaba eu não tendo conexão com os meus pensamentos, por causa das vozes internas. Tanto que essa semana eu perdi 2 clientes por causa disso. Muita vozinha interna, muita voz interna. E às vezes a insegurança bate forte. Então, mas a insegurança, ela vem por causa do diálogo interno. Então, o que você vai fazer? Ó, dica. Você vai revisitar, relembrar essa situação desses 2 clientes. Tá. Já que tá confuso o pensamento, você vai revisitar e vai lembrar quais pensamentos eu tive quando... E lembrar assim, ó, eu indo encontrar o cliente, o que eu tava pensando, como eu tava me sentindo, anota. O cliente chegou, eu olhei pra cara dele, qual foi o pensamento que veio na minha cabeça? Anota. Pra quê? Você vai buscar na sua memória o script que você tá fazendo. Porque se foram 2, você vai perceber que o script tá parecido. Aí o que você vai fazer? Você vai construir o script que você vai trazer resultado. E antes de você ir atender o próximo cliente, você vai ler 10 vezes, 15 vezes o novo script.
E aí, quando vier na sua cabeça, você não vai conseguir, você fala assim, não, eu estou indo atender meu cliente, eu vou conseguir. Esse cliente já está no papo, eu sei o que falar para ele, eu sei. Você vai criar um script novo, que é o seu pensamento, que vai gerar um novo sentimento, que em vez de... Se você tem um pensamento de que eu sou capaz, não vai ter sentimento de insegurança. Verdade. E aí você vai ser, provavelmente, só com essa estratégia, você já vai gerar um comportamento novo perante o cliente já vai te olhar diferente. Verdade. Faz sentido? Faz muito sentido. Mas Muito primeiro precisa revisitar o que deu errado. Por quê? Porque senão esse script continua acontecendo. Você falou assim, eu não tenho controle dos meus pensamentos. E muitas vezes a gente não tem, porque um pensamento desperta um sentimento de segurança. A insegurança vai despertando todos os outros pensamentos. Sim. Vai te lembrando. Lembra aquele dia que você foi rejeitada? Lembra aquele amiguinho que não quis falar com você quando você tinha 3 anos de idade? Lembra aquele dia que sua mãe falou que você não era... Tem aquele monte de versões É bem suas, isso mesmo. É bem isso mesmo. despertadas pelo sentimento da insegurança, que vai criando um script cada vez mais pesado. E aí, quando você vai para o cliente, você está toda mirrada, falando tremido. O cliente não vai comprar de você, ele vai se sentir inseguro. Não vai se sentir seguro, né? Então faz isso, tá? Relembra, anota o script. O que está acontecendo? Isso. E aí, o que eu quero pensar? Como eu quero estar me sentindo? Respira, faz uma auto-reflexão, né? Você que sabe entrar em alfa, já fez expandindo. Respira, entra em alfa, se imagina com um novo pensamento, novo sentimento, novo comportamento. E aí, antes de ir para o cliente, se quiser, eu gosto muito de fazer isso, cria o texto, grava você falando e fica ouvindo você falando. Porque o seu diálogo interno é a sua voz interna. Nada melhor legal. Não tinha pensado desse jeito. Você grava no celular a tua voz, o teu texto, e fica se ouvindo. Aí você se convence de que aquela nova melhor maneira de pensar. Não tinha pensado nessa possibilidade. Talvez não seja no primeiro cliente que você já tenha o resultado. Mas quanto mais você insiste, mais o seu cérebro vai entendendo que, perante ao negócio, essa é a sua nova maneira de pensar. E aí você começa a pensar diferente. Coloca o roteiro novo e aí o vídeo começa a rodar com esse novo comportamento. Tá bom? Obrigado por você ter me aparecido no meu sonho, viu? De nada, querida. Alguém mais quer perguntar algo? Dicas? Não? Então, tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, então, um exercício rápido. Né? Vamos aproveitar que a gente está aqui. E já que a gente falou sobre autorreflexão, vamos criar um caminho aí para você aprender a fazer uma autorreflexão de maneira bem rápida e bem simples. Feche os olhos um pouquinho, se você puder. Descruza a perna, descruza pé, descruza braço, se coloca numa posição confortável. Para que fazer tudo isso? Para que a sua atenção não fique no seu corpo. O seu corpo tem que ficar bem confortável. Feche seus olhos. Para quê? Para que a sua atenção não fique no que está acontecendo à sua volta. A sua atenção vire para você. Então, respira fundo. Solta o ar bem devagar. De novo. Isso. E a cada respiração, você vai percebendo o seu pulmão inflando e soltando ar. E talvez você tenha pensamentos aí. A rotina do seu dia, uma dúvida, um insight, uma vozinha dizendo assim, isso é bobagem, isso não dá certo, você já tentou, isso aí não funciona para você. Não importa, só agradece seu pensamento. Obrigada.
Obrigado. Eu entendo que talvez não tenha servido. Entendo a sua posição. Tá tudo bem, pode ir. E você continua inspirando e soltando o ar e relaxando o seu corpo. Isso. E agora que você está com o corpo mais relaxado, talvez os pensamentos um pouco mais organizados, escolha um pensamento. E preste atenção neste pensamento. Nesse único pensamento. E diga para os outros, daqui a pouco será a vez de vocês. Vocês também terão a vez. Qual versão sua, que parte de você, que parte da sua história, traz para você esse pensamento? Talvez você pequenininha, pequenininho, talvez adolescente, talvez um você mais amedrontado, talvez um você mais triste, talvez, quem sabe, um você mais confiante depois do nosso papo de hoje. Qual é a intenção dessa sua parte? Qual é a intenção verdadeira desse seu pensamento? E ao entender essa intenção, agradeça. Agradeça esse pensamento. E você pode buscar aí, nessa confusão de pensar, um outro pensamento. Isso, foque nesse pensamento. Qual é a sua parte, né? Qual é a parte sua? Qual é a sua versão que te traz esse pensamento? É uma versão mais amorosa, mais feliz? Ou uma versão mais crítica, mais detalhista? Ou quem sabe, uma versão mais debochada, mais cínica? Reconheça essa sua versão e pergunte: qual é a sua verdadeira intenção com esse pensamento? E talvez esses dois pensamentos tenham algo em comum. Mas vamos para um terceiro. Busque aí na sua mente um terceiro pensamento. Coloque a sua atenção nesse pensamento. Qual versão sua que te traz esse pensamento? Talvez uma versão mais preocupada, uma versão mais assustada, ou quem sabe uma versão sua mais realista, ou então uma mais tranquila, mais calma. Pergunte para essa sua parte, para essa sua versão, qual é a intenção deste pensamento? Agradeça esses 3 pensamentos que você tem e talvez você possa começar a criar uma ideia de algo em comum. Na maior parte do tempo, os nossos pensamentos, nossos sentimentos e comportamentos têm a intenção de nos fazer sobreviver.
Sobreviver fisicamente, mentalmente, emocionalmente. Alguns de nos proteger. Proteger fisicamente, emocionalmente, mentalmente. Outros com a intenção de nos sentirmos importantes, reconhecidos, amados. Talvez com a intenção de sermos felizes. Aliás, no fundo, a própria sobrevivência é um caminho para que a gente possa continuar existindo, vivendo. Vivendo a nossa vida, a nossa história. E na maior parte do tempo passamos a vida em busca da tal felicidade, que para cada um se expressa de uma determinada maneira. Sou feliz quando me sinto amado, amada. Sou feliz quando me sinto seguro, segura. Sou feliz quando tenho paz. O que é para você a felicidade? E talvez você entenda que não importa qual pensamento apareça aí para você, esses pensamentos têm uma intenção: que você seja feliz, que você se faça feliz, lidando com o medo, através até do medo e da insegurança, mas também através das suas conquistas. Infelizmente, a gente aprende a sobreviver através dos instintos. Autoproteção, medo, raiva, e a gente sobrevive. Mas os seus pensamentos podem te ajudar a partir de hoje a viver. Viver em busca da sua felicidade. Basta você parar um pouquinho por dia, fechar seus olhos, respirar, dar voz. Alguns deles, trazendo mais clareza, organizando melhor esses seus pensamentos e assim mudando seus sentimentos e seus comportamentos, criando um novo roteiro para a sua vida. Lembre-se, todos os seus pensamentos, sentimentos e comportamentos têm uma intenção positiva. E essa intenção é que você seja feliz. Em 99% das vezes. E no seu tempo você pode movimentar os seus pés, sentindo os seus pés, movimentando as suas pernas, sentindo as suas pernas, dando uma boa espreguiçada, colocando um sorriso no rosto. Coloque um pensamento aí na sua mente e faça com que ele se torne verdade para você. Você merece ser feliz. Abra seus olhos. E eu quero agradecer a presença de vocês. Vocês estão bem? Se vocês quiserem me dar um joinha aí ou falar comigo, por favor, podem falar. Gosto muito. Gratidão, Fabi. Essa live hoje me ajudou bastante. Que bom, querida. Beijos no seu coração. Gratidão pela sua energia, pelo seu chamado. Vai saber, né? Se não foi você que pediu e aí eu só recebi a intuição e
E assim veio. Boa noite, durmam bem. E lembre-se, todo dia um pouquinho, auto-reflexão, organize seus pensamentos, crie uma boa relação com você, que aí você vai mudar os seus resultados e fica muito mais fácil, mais leve e mais gostoso viver. Beijos no coração. Tchau, tchau.